Bom dia a todos e todas. O Caboclo diz que enquanto a gente não almoça é bom dia, né? Mesmo que seja 3 horas da tarde, se a gente não almoçou ainda é bom dia. Queria agradecer o convite e o privilégio de estar mediando aqui esse processo de debate e reflexão coletiva, com a sapiência empoderada na mesa aqui, né? Com as falas do Dr. Renato, que já deu uma risadinha para mim aqui, da doutora Helena e do Dr. Tiago. Vou tomar a liberdade, enquanto o pessoal se organiza com os papéis para chegar às perguntas, de fazer um pequeno resumo, uma pequena reflexão sobre o que foi debatido agora de manhã, se vocês me permitem. O Renato trouxe uma discussão, falando em nome de um grupo, né? Ele, Guaraci, etc., de forma bastante eloquente, sobre as demandas históricas que nos trouxeram onde estamos, né? Que é a velha dicotomia entre o processo de crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade, que sempre foram antagônicos, né? Historicamente, elas ou se conflitaram ou andam de forma divergente. E, por incrível que pareça, no século XXI, mais do que nunca, né? Nós estamos detonando e alterando muito mais do que nós fizemos naquela série histórica que você mostrou, que demorou um tempo para moer São Paulo do jeito que ele está moído, né? E o Brasil está vivendo uma situação muito mais grave do que São Paulo demorou quase 200 anos para chegar onde estamos. O Brasil, em semanas, caem florestas, se descaracteriza bacias hidrográficas e biomas em função do que a Helena colocou no final, é de uma visão agronômica do mundo, né? Quando a gente cruza muito essa visão de utilidade agronômica do mundo, é muito complexo. O Renato nos trouxe também um processo de reflexão de como a legislação evoluiu em função disso, né? Por incrível que pareça, quem preconizou a dimensão de código florestal ou de legislação florestal, estamos falando do Brasil e de São Paulo, foram visionários, sem nem saber o que estavam falando, né? Não tinha conhecimento de ecologia, de bacia hidrográfica, de funções, multifuncionalidade, não tinha. Eles tinham aquela visão imediatista de dependência de madeira, depois começou a surgir o conceito de erosão, enfim, perda de solo, mas era muito distante, de uma elite urbana que ficava na Europa, vivendo do café, principalmente, depois da cana, mas que espoliava a terra, né? Então, um pouco dessa visão contraditória tem muito a ver com o estrago. Como diz a Helena, a gente passa pelo Vale do Paraíba, é inacreditável aquilo, uma paisagem que derrete quando chove, né? E teve muito café ali. O eixo mostrado e colocado de riqueza, São Paulo, Rio de Janeiro, se fez pelo café e se fez pela cana, né? Então, alguém vai discutir, se não tivesse desmatado, nós não teríamos riqueza e não teríamos o Brasil, enfim. A velha discussão e os paradigmas envolvidos entre crescimento, desenvolvimento e progresso. O Tiago nos traz uma visão alegre, feliz, sobre a multifuncionalidade e a biodiversidade como ferramenta, né, como serviço. Então, lá nos serve, em todos os sentidos, é anterior a nós, está posta, mas hoje nós temos uma visão clara que há um desgaste, uma perda, um ponto de inflexão. Semana retrasada a gente chegou nesse, né? Nós já consumimos o que o planeta tem em termos de energia diretamente aplicada, em termos da quantidade de pessoas que tem. Mas o Tiago nos traz uma visão da biodiversidade como ferramenta, como coisa essencial para a sobrevivência nossa e dos ecossistemas independentes de nós, né? E ele trouxe uma visão interessante, e que ainda prevalece, de maltos, né, que parece que a população cresce infinitamente e a produção de alimentos tem que crescer. Isso não é verdade. A teoria malthusiana, que é da Revolução Francesa, anterior a Marx, a Keynes, etc., dizia que isso teria que ser parte do mundo do agronegócio, principalmente pensa assim, né, que nós temos que produzir muito alimento para muita gente. Não é verdade. Nunca se produziu tanto alimento, nunca se passou tanta fome no mundo. O problema é acesso, é distribuição de renda, que tem tudo a ver com degradação ambiental e com a filosofia de quem tem comando e controle sobre a gestão dos territórios. E, de novo, as abelhas, eu achei que o Tiago ia falar da dança das abelhas, né, para alegrar, que é uma coisa, para quem não viu, pesquise a dança das abelhas, é algo encantador, que está se perdendo pelo modelo que está posto na nossa paisagem paulistana, brasileira, do monocultivo, né? De uso intensivo de agroquímicos, que são agrotóxicos, né? Químicos que se tornam tóxicos por vários motivos, pela transgenia, que está perturbando a vida das abelhas, que já não dançam mais com tanta eloquência, né? Elas dançam de forma caótica, tipo europeu dançando forró.
Alguém não entende, mas dança, né? Mas as abelhas precisam de nordestino dançando forró, sem preconceitos, mas falando da aptidão mesmo, que a nossa miscigenação, como foi posta, nos deu de rebolar, né? Um pouco mais. As abelhas estão perdendo o rebolado, consequentemente estão perdendo viabilidade. Tem gente que virou gigolô de abelha, né? Essa dimensão de ficar alocando e transportando colmeias, principalmente de apis, né? Europeia ou mestiço. Tem gente especializada, né, Tiago, em reformar, criar rainhas localizadas, né? A genética está tão avançada que tem rainha localizada. A Helena nos traz uma perspectiva de futuro, né? Eu estava conversando com a Kátia ali, cochichando, quiçá o PDRF-ES, o Plano de Desenvolvimento Florestal do Estado de São Paulo. Se vocês não estudaram, leiam, pesquisem isso, estão na Secretaria do Meio Ambiente, que depois tinha o florestário estatístico, etc. Tem 30 anos quase que isso foi criado. Se isso tivesse sido implantado de verdade, nós estaríamos num outro patamar. Se preconizavam os polos, a cultura florestal, o desenvolvimento de pesquisa e silvicultura de nativas, e era uma política pública, né? Eu fui estagiário do PDFS, e mais uma geração que está aqui já de barbas brancas e cabelos, imagina quem nos orientava, né? Vou dar um desconto para minhas barbas brancas. Então, a Helena traz uma perspectiva de política pública necessária, dialogada, ao contrário do que foi o PDFS na época, que via de cima para baixo. Essa nova perspectiva que a Secretaria está puxando é de construção com os atores da sociedade. Não adianta querer impor um modelo macro ou microeconômico de economia florestal se não tiver um diálogo construtivo, técnico, científico e econômico. Nós vivemos no capitalismo voraz, de viabilidade desses processos. Então, não tem outra rota. Inclusive, nós estamos revendo conceitos, paradigmas do que é nativo e o que é exótico, né? Estruturas florestais de multistratificação, não cabe mais a dimensão só de nativo e exótico, mas também não falar que floresta de eucalipto é floresta, não é plantio. Tanto que o setor florestal saiu do Ministério do Meio Ambiente e foi para da Agricultura. E estão vindo aí transgênicos de eucalipto resistentes a herbicida. Portanto, o que era uma vantagem do setor da silvicultura do Brasil para o mundo está se perdendo, ainda há tempo de nós revermos. E aí, fecho aqui minha reflexão com a dimensão que a Helena colocou, que é muito importante, né? Eu sou engenheiro florestal, mas trabalho e cresci numa escola de agronomia, né, de ciências agrárias. Nós precisamos rever essa visão. Nós precisamos ter uma visão multidisciplinar das ciências humanas, das ciências biológicas, ecológicas, com essa visão agronômica do mundo e da vida malthusiana, que nós precisamos desqualificar, simplificar para produzir muito. Isso não cabe mais, é insustentável. Então, nós precisamos rever isso. Fui eficiente aqui, palestrantes? Captei as vossas mensagens? Pelo jeito, há uma inibição só... Nossa Senhora! Tem uma Bíblia aqui, que vamos ver se termina com uma interrogação, do Lucas, que é uma pergunta para todos, então vou tomar a liberdade de ampliá-la. As unidades de conservação municipais de São Paulo estão na zona rural, sobretudo as localizadas na zona sul do município. Em seu entorno estão propriedades rurais, cuja atividade agrícola promove o amortecimento de impactos e conflito direto nessas unidades. A cidade cresce desordenadamente para as regiões periféricas onde as unidades estão. Os proprietários rurais abandonando a atividade e vendendo suas terras por falta de incentivo e insegurança. No sentido das políticas públicas, o que fazer antes que todo esse potencial que a manutenção e recomposição de florestas nativas pode ofertar para a geração de renda com sustentabilidade ambiental, social e econômica? Então, o Lucas coloca a dimensão da expansão, né? Nós vivemos no Brasil a coisa mais brutal que o mundo já viu. Em menos de 50 anos, nós invertemos de 85% da população rural e 15% urbanas, somos 85% urbana e 15% no rural. E, óbvio, a cidade pulsa, né? A cidade exige e cobra seu preço. E o Lucas pergunta isso na perspectiva, como é que a gente lida com esse ainda possível diálogo com os buffers das grandes cidades em termos de economia florestal, de valorização da biodiversidade e de contextualização de processos. Então, deixo à vontade para os palestrantes.
refletir, aí vamos para outra pergunta. Eu acho que o Lucas conhece bem a realidade lá, mas eu acho que é uma coisa da Grande São Paulo como um todo, né? É um problema não só da Grande São Paulo, mas acho que de todas as áreas, as regiões metropolitanas do estado, que agora a gente já tem mais regiões metropolitanas, né? Eu acho que esse modelo a gente está exportando, então assim, isso está começando a acontecer em outros pontos do estado. Eu acho que o caminho é isso. A vantagem dessas áreas é que elas têm agricultores familiares ainda, né? Até pela própria impossibilidade de você ter uma grande propriedade de monocultura ali, a não ser antigamente que tinha o eucalipto, né? Então acho que o que a gente tem que ver a oportunidade, né? Então, a oportunidade é você incentivar esse produtor a ter essa cultura diferente, mais sustentável, né? E aí tem todos esses projetos que a gente está pensando, né, que a gente está já fazendo. A gente tem o Conexão Mata Atlântica, que é um exemplo legal aqui, que ainda está em algumas áreas, né, que eu acho que esse modelo pode ser replicado, né, que é justamente as populações que vivem no entorno das unidades de conservação, e elas precisam ser auxiliadas, né? Na verdade, o que faltou em todo aquele processo que eu tentei mostrar lá é que o Estado foi alheio a tudo aquilo, né? Principalmente no início daquele processo, né? Quando ele chegou para fazer o que não devia. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade de ainda conseguir chegar para fazer o que a gente tem que fazer, que é não atrapalhar uma produção que pode ser sustentável e tem tudo para ser. Essa questão de você competir com alguma coisa como a expansão urbana é talvez a coisa mais difícil da gente lidar, né? Quando a gente tem os instrumentos de incentivo, como pagamento de serviços ambientais, para que a pessoa faça determinadas formas de manejo da área, você tem valores de pagamento que nunca vão chegar a ser de fato, um desincentivo para a especulação urbana, porque os valores que a gente está falando são muito diferentes, são ordens de grandeza muito diferentes. É difícil lidar com isso, mas acho que, no caso das áreas que estão sob expansão urbana, acho que o que mais a gente devia fazer é apoiar a atividade que seja adequada ali, da forma que a gente puder, né? Para que a gente não inviabilize. Por exemplo, eu fui numa propriedade em Parelheiros, no município de São Paulo, na Zona Sul, não me lembro o nome do proprietário, nem exatamente o lugar, mas em Bororé, de Bororé. Renato, fomos juntos lá, né? Tem 150 hectares que ele cultivava lá árvore de Natal, e hoje ele tem floresta nativa e muito palmito, palmeira jussara. Ele tem um muro cercando aquilo, altíssimo, assim, e ele tem permissão para explorar 100 unidades de palmito por mês, não é isso? E ele tem lá ele tem 150 hectares de palmito. E a autorização que foi dada, no caso, pela prefeitura, é uma coisa que não faz o menor sentido do ponto de vista econômico. É que ele poderia fazer uma exploração muito, muito maior, dezenas, centenas de vezes maior, sustentável do palmito, mas a regra não serve para isso. Então, a gente desestimula alguém. Essa pessoa tem lá porque quer, porque gosta, porque tem dinheiro, mas na hora que ele morrer, os filhos dele vão vender aquela área lá, porque custa muito caro manter e não tem possibilidade de geração de renda, porque com 100 palmitos por ano, sei lá, é por ano, acho, não vai para lugar nenhum. Agora, quando a gente fala em unidades de conservação que estão em zona rural, a situação é um pouco diferente. É o que a gente está fazendo no projeto Conexão Mata Atlântica, junto com a Fundação e a gente, trabalhando para fomentar uma produção que seja amigável com relação aos objetivos da unidade de conservação. Aí é viável, né? Acho que a Helena tocou bem no ponto que eu queria, que era justamente que a compensação financeira do pagamento por serviços ambientais ela é ridícula perto do valor oferecido para essas áreas, né? Então, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ir no caminho de oferecer algum tipo de compensação financeira para essas pessoas que seja compatível
Acho que as políticas públicas elas têm que não só focar nas zonas de proteção, mas na expansão, mas na regulação. E aí a gente cai um pouco na teoria do crime lá que o Renato estava falando. Se a compensação é pequena, a gente tem que aumentar a fiscalização. Eu não vejo outra forma, porque se não tem a fiscalização, a pessoa vai para o lado. Você oferece um certo Mas compensação. nesse caso não tem nada de legal em alguém vender uma área de produção agrícola para um loteamento, se a legislação permite o zoneamento. Mas se ela está avançando perto das áreas de... Não, mas acho que o que foi colocado aqui é isso. O cara tem hoje lá uma atividade rural legal, bacana para onde está. Aí alguém vem e compra a área dele e faz um loteamento. Isso não é ilegal se o zoneamento assim permitir. Mas né? é isso que tem que ver, né? Esse zoneamento nessa área, né? Nesse lado. É isso, nós precisamos agregar valor, né? Porque aí muda a balança. Estão me avisando na coordenação que nós temos só mais 25 minutos, então a gente tem que balizar e correr para organizar. 15? 25. Não, 15 não, 13, porque tem 2 minutos do filme. Tem duas... tem um filme que se duplicou, porque tinha mais gente falando, então a gente tem que compensar. Temos 2 perguntas para o Tiago aqui, vou tomar a liberdade de juntá-las, né? São 2h30, vamos dizer assim. Uma do Ricardo. Doutor Tiago, qual o impacto sobre as abelhas que o uso atual de agrotóxicos vem causando e qual seria o impacto se aprovado o famigerado pele do veneno que está aí em voga em véspera de eleição? Outra pergunta complementar a essa. Há um movimento organizado de melanocultura pela aprovação do Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos? A pergunta é, qual que é o impacto e se há uma organização? Aí eu vou fazer outra pergunta, se me permite, que são complementares. Doutor Tiago, gostei muito da sua aula espetáculo, Alaro Ariano Suassuna. Pergunta, você acredita que estamos em um momento de otimismo? Você está falando para agentes públicos. Podemos acreditar que o nosso trabalho tem resultado para a conservação e para a sociedade? Bom, vou por partes, né? Assim, pensando primeiro na questão do agrotóxico, a gente já tem uma série de estudos demonstrando aí que principalmente esses agrotóxicos de última geração que foram criados agora, à base de neonicotinoides, eles têm um efeito gravíssimo na orientação das abelhas, mesmo em doses subletais, quando a gente tem que a abelha não morre, ele causa um efeito de desorientação dela quando ela sai para o campo, né? Então ela sai de casa, vai para procurar suas flores, pega seu pólen e não acha o caminho de casa. E logo a colmeia vai definhando. É o que tem acontecido no tal do colapso das abelhas e no desaparecimento deles, é o principal fator, tá certo? Mas não só. A gente tem estudos mostrando, por exemplo, que a alimentação de abelhas de larvas com pólen transgênico também tem um certo efeito sobre essas abelhas, no sentido de morrerem mais cedo, terem uma menor capacidade de trabalho. Então, assim, essas atividades, mas principalmente aí os agrotóxicos, eles têm um impacto brutal nas abelhas, isso eu não tenho dúvida. E aí a gente caminha na contramão com a pele do veneno, né? Veja, na Europa a gente tem a proibição já há alguns anos de todo o uso de todos os agrotóxicos baseados em neonicotinoides. E no Brasil a gente continua usando e a gente vê o retrocesso. Essa semana ou semana passada, o Donald Trump revogou o banimento dos neonicotinoides nos Estados Unidos. Então estava banido, agora pode novamente. Então tem aí uma contradição. A gente está trabalhando para preservação desses organismos, baseado na função deles no ecossistema, mas, por outro lado, a gente dá de um lado tentando incentivar e tira do outro, colocando o veneno e os agrotóxicos aí na plantação, né? Agora, qual que era a outra pergunta? Desculpa. Se você acredita que estamos em um momento de otimismo, e se realmente a função dos agentes públicos, que são a hegemonia aqui na plateia, estão contribuindo para a conservação da sociedade. Quanto a isso, eu não tenho dúvida, mas, na verdade, eu entendo que falta um pouco, não só
nessa parte de conservação, eu acredito que falta um pouco mais da divulgação da importância dessas partes da diversidade, da importância da diversidade, da importância de serviços ambientais, do porquê a gente tem essa necessidade de lutar pela preservação, né? Agora, não é serviço de formiguinha, é serviço de abelhinha. Todo mundo tem que fazer a sua parte, um por um, passar a informação, mas assim, que é só a partir da junção de todos nós que a gente vai conseguir alguma coisa, isso eu não tenho dúvida. Tem mais alguma parte da pergunta? Não, por enquanto não. Tá. Então, pergunta para a doutora Helena agora. Você falou na dicotomia natureza e cultura. Estamos superando esse paradigma por meio do nosso trabalho na SMA? Não sei se compreendi a pergunta, mas eu espero que sim, né? Eu trabalho aqui na Secretaria há 30 anos já, né? Estou na idade que não adianta tentar esconder a idade mais, né? Porque ela parece por si. E há 30 anos atrás, o que a gente falava era completamente diferente do que a gente fala hoje. O Danilo, ele finge que é mais novinho, mas ele lembra também. Ele usa Cresci em 2000. E a gente via o proprietário rural como alguém que estava só esperando a gente se distrair para fazer alguma coisa errada, degradar, desmatar e não sei o quê. E o proprietário rural nos via provavelmente como outro lado disso, aqueles caras que só vêm aqui que querem me multar ou alguma coisa assim. E a gente, ao longo desses anos, amadureceu muito, todos nós, e eu acho que hoje a gente está conseguindo encontrar uma forma de tratar essa questão que é muito mais adequada e tem muito mais chance de dar certo, né? A gente está conversando, a gente aprendendo ou melhorando a forma de lidar, inclusive, com as divergências, tá certo? E buscar os consensos, e está evoluindo muito. Nós aqui, da Secretaria, especialmente da CBRN, a gente mudou muito da maneira como a gente enxerga o produtor, enxerga os colegas da Secretaria da Agricultura. A gente nem conhecia eles antes. Hoje somos parceiros. Eu acho que é um processo que está andando e está andando bem. E eu acho que tende a continuar andando bem, sempre lembrando que a gente olha as coisas de modo diferente. É claro que olha, até porque a unanimidade é burra, né? A gente acredita na diversidade, mas a gente tem que aprender a escutar, a ouvir. E acho que a coisa mais importante é se colocar no papel do outro um pouco para tentar entender as razões deles, até para que eles entendam as nossas, e a gente vai construindo isso assim. Eu acredito muito que isso é possível. Já estamos fazendo na prática, né? Outra pergunta para o Renato agora. A resolução SMA sobre o manejo considera todo o mosaico que você citou, vegetação original, ou só a Mata Atlântica? Não sei se eu entendi. Se entra o Cerrado também, é só a Mata Atlântica. Ah, tá. Não, um dos motivos da gente fazer essa resolução nova que vai ser publicada era justamente abranger toda a vegetação nativa do Estado, né? Então, a gente tem em vigor a Resolução 14 de 2014, que é de Mata Atlântica. Então, ela não versa sobre vegetação do Cerrado, e a gente precisava disso também. Então, a gente precisava de regras para saber como acessar a vegetação do Cerrado, seja ela plantada ou natural que seja, né? Então, a resolução nova ela abrange os dois tipos de vegetação, né? 2 biomas, né? Essas 3 últimas perguntas foram da doutora Kátia Psiota, da Fundação Florestal, inclusive sobre Ariano Suassuna. Outra pergunta que não tem assinatura. Considerando os altos valores para os produtos orgânicos em função da menor produção pela ausência de agrotóxicos, toma a liberdade de dizer que não é verdade isso, existe algum plano para que esses produtos sejam produzidos em larga escala e a preços acessíveis? Fala, eu acho que sim. Vou falar que o Renato tem a resposta para isso através do trabalho que estão fazendo lá no departamento dele.
Agora eu saí do departamento, então eu posso... Então o Danilo responde. Danilo. Não, então, realmente tem essa coisa do volume, do preço e tal, mas é difícil. Como o João falou, o preço às vezes não é exatamente por esse motivo. Então a gente tem na verdade a gente tem um fluxo aí de mercado que não está bem definido. Então a gente tem a função do atravessador, a gente não estimulou os mercados locais, como eu falei lá, a gente tem que olhar para isso, a gente tem que produzir aqui perto. Então é lógico que vai ficar caro, né? E a gente tem que olhar também para o produtor que está querendo entrar nesse setor e não consegue, né? E não tem incentivo para isso. Ele quer chegar lá, ser orgânico, às vezes, exatamente para vender mais caro. E não é por aí a coisa, né? Toma a liberdade aqui. Posso? A discussão de ser ou não orgânico é uma discussão tecnológica, né? Tecnologia de produção, que às vezes é só de substituição de insumo, porque, né, a questão que nós evoluímos, a Secretaria evoluiu de uma forma surpreendente, virou um farol, não só no Brasil, não só para a América Latina, inclusive, é do debate dentro de uma instituição pública da agroecologia, onde a questão orgânica está inserida. Um produto agroecológico não necessariamente tem que ser ou deve ser orgânico. Orgânico é uma opção de produção, de modo de produção e de modo de comercialização, que quanto mais nós produzirmos e consumirmos, mais barato vai ficar. Existe uma política nacional de agroecologia, existe um protocolo paulista de transição que está sendo copiado pelo Brasil inteiro, pelo México, pela Argentina, mas nós somos contra-hegemônicos. Nós batemos de frente e mostramos a contradição. Como é que você produz orgânico num lugar que pulveriza banana como no Vale? A sua produção não é certificada, nem agroecológica. Como é que você produz de forma orgânica no seu sitinho interior de São Paulo, rodeado de cana, que daqui a pouco vai ser resistente a herbicida, já é inseto, está liberada, quando chove, desce aquela enxurrada dentro da sua propriedade. Então, essa é a discussão, é de paisagem, né, Danilo? É de ecologia de paisagem, discussão antiga, mas contemporânea. Como é que a gente harmoniza isso? Aqui já foi dito por um outro signatário dessa secretaria que era possível a convivência. Convivência tem limite, e o limite está posto. Então, existe sim, não está assinado aqui quem fez a pergunta, possibilidade, demanda. A demanda por produtos agroecológicos, barras orgânicos, é infinitamente maior do que a produção. Infinitamente maior, infinitamente maior. E a Secretaria do Meio Ambiente, que está trazendo a de agricultura na cola, né? Devia ser o contrário, nessa perspectiva de produção, está apontando para isso, de criar política pública, de formar gente, de criar processos, né, que deem legitimidade à certificação em ser um processo complexo, e cada vez, mas ela tem cada vez ficado mais simples, porque você fazendo muito vira receita, como é plantar cana, milho, soja, é uma receita de bolo, não precisa exagerar, não precisa de muito técnico fazer isso, não, faz de forma muito fácil. Trabalhar com a ecologia. Helena, eu tomo a liberdade aqui de fazer uma pergunta, posso? Se é possível, nessa ordem de grandeza que você está apontando de novos projetos, novas perspectivas, pensar rubricas para formar gente. Uma coisa é a gente aplicar, dar fomento, financiamento, mas nós precisamos ter dinheiro para ter estagiário, para ter pós-graduando, tem que ter um pouco de recurso para formar gente. A nossa fortaleza somos nós. E a gente não tem isso, o país está numa devassa, fechando as portas para a pesquisa. Então, quando a gente tem acesso, Danilo, Helena, a esse tipo de recurso, é possível a gente pensar nisso, ter parte disso de formação, investimento em capital humano. Eu sei que capital humano é uma conversa até antissocial, é ruim, né? Mas é isso, nós precisamos de gente qualificada, com bala na agulha, para assistir o produtor, para montar as organizações, as OCS, porque a assistência técnica no Brasil não existe mais, e a perspectiva que está por vir de política, aí, seja lá quem for, é de não existir em tão curto. Então, nós precisamos formar gente, nós precisamos pôr dinheiro na universidade, nós precisamos pôr dinheiro nos institutos de pesquisa, nos IFBAs, nos etc., para formar gente. A nossa fortaleza, nós estamos ficando... Tem gente com muita coisa para ensinar, mas está faltando gente. Então, nós precisamos de um time maior, né? E é possível isso? Pensar em formação de quadros? É possível. Nesse projeto novo que a gente está desenhando, que não está aprovado ainda, a gente espera que seja, tem a previsão de recursos para a capacitação de técnicos da Secretaria e de fora, de parceiros, está previsto. Nunca é
um mundo de dinheiro que a gente gostaria de ter para cada coisa, mas a gente sabe disso e previu ali. Porque hoje, se nós fizermos um projeto para a FAPESP temático, para discutir biotecnologia para o agronegócio, ele é aprovado. Se nós fizermos um projeto da nossa área, ele vai cair num especialista que lida com a outra área, ele não vai aprovar, porque ele não quer, e outro porque ele vai dizer que não tem recurso. Então, quando a gente tem possibilidade, dinheiro entrou aqui, vira dinheiro público, né? De mobilizar para que o dinheiro seja carimbado no bom sentido, de carimbar para formar expertise, isso é uma coisa que eu acho que a gente devia pensar. Estou usando aqui minha licença poética de moderador para fazer provocações para o Estado. Temos ainda, talvez, 1 minuto, 2, é isso? Nossa moderadora está ali, ela é muito rigorosa, o relógio dela passa muito mais rápido que o nosso. Tem mais alguma pergunta? Alguma reflexão? A parte 2 da pergunta, Ricardo? Que ficou do Tiago, né? Se há alguma mobilização dos melanipocultores ou apicultores em função de se agregarem à discussão do Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos. Olha, que eu tenha conhecimento são só iniciativas individuais, alguma coisa de discussão em redes sociais, mas uma mobilização em termos de fazer efetivamente alguma manifestação contundente, eu desconheço. Você conhece, Celso? Eu efetivamente não tenho essa informação dessa mobilização, não. Por favor. Sim. Eu ouso tentar... Resposta acho que ninguém vai ter para a sua pergunta. Quando a gente joga uma pedra no meio de um bando de pomba, o que acontece? As pombas voam cada um para um lado, é do instinto dela, da evolução, mas voltam, depende de por que elas estavam reunidas. Quando a gente mexe numa colmeia com ferrão ou pisa num formigueiro, o que acontece? A gente toma picada porque todo mundo vem em defesa do coletivo. Nós precisamos nos unir, precisamos ter mais esse tipo de evento e outros. Não sei se eu respondi mais a isso. Nós precisamos agir como abelhas e formigas. Mas eu acho que não só. Eu acho que precisa, na verdade, um pouco das lideranças mobilizarem esse movimento, para que ele não seja uma coisa esparsa. Um grita daqui, outro grita de lá. Mas uma organização precisa mesmo dessas lideranças tocando direcionando no momento. Todo mundo grita agora, que aí é muito mais fácil de ser ouvido, né? E como que é o seu nome? Desculpa. Marcelo, nós estamos na agenda correta. E nós estamos incomodando. Eu estive, faz 2 meses e pouco, no Congresso Latino-Americano de Apicultura e Melanipocultura, lá em Joinville. Que é uma maluquice, né? Empresários do mel, etc. Mas é um ambiente muito rico. Mas olha o que está acontecendo. Por que nós estamos incomodando nessa seara política maluca que nós estamos vivendo? Existem 2 associações /fundações do Brasil. Uma se chama Abelha e outra agora se chama Colmeia Viva. Sabe quem financia essas associações? A Syngenta, a Bayer, a Monsanto. Se eles estão financiando, inclusive os pesquisadores que trabalham com abelhas, é porque eles sabem que uma hora ou outra nós vamos ter provas, como estão tendo, do processo. Então, o que nós precisamos nessa perspectiva que você colocou? Temos mais ambientes como esse para fazermos análise de conjuntura, informação é poder. Socializar, divulgar, tomar cuidado com aquilo que é contraponto e essa brincadeira de o que é pop e o que não é e quem ganha para fazer isso, né? A nossa fortaleza, de novo, é formar gente, é ter informação qualificada e é esse tipo de ambiente aqui. Tomo a liberdade de pegar a sua pergunta e a sua provocação como a última, senão a minha mediadora aqui me esguela e nunca mais eu passo nesse evento. Então, eu queria fechar aqui essa manhã, agradecer a todos e todas pela presença, pela educação, pela paciência, pelo alto astral. Ontem nós estávamos discutindo, né, Ricardão, que por mais divergente que todos nós tenhamos aqui, estamos todo mundo no mesmo barco.
né? E nós não somos os violinistas do Titanic. Já viram aquela metáfora? O barco estava afundando. Não, nós estamos mais para barco salva-vida do que para violinista. Então, nos conscientizemos disso, aproveitemos, não deixemos que o EPBio morra dentro da secretaria. Ao contrário, devia ter uns 2 por ano, para a gente aprofundar e discutir esse processo. Obrigado, bom almoço para todos. À tarde tem mais, por favor, cumpram horários.